Álvaro, tudo Tudo, bem? tudo bem? Tudo certo. Você está em casa ou você está no escritório? Estou no escritório. Hoje a gente está fazendo aqui os últimos preparativos para começar em home office. É mesmo? A gente aproveitou para fazer um benchmark, como a gente opera na China, na Itália, em alguns países que estão no estágio mais avançado que a gente. Então a gente procurou entender o que aconteceu nesses países e como que a gente pode fazer a nossa parte, né? Eu acho que além, claro, dos headhunters, como que a gente pode operar, mas principalmente podendo também orientar minimamente os clientes, candidatos, né? Acho que no momento de tanta incerteza, informação desencontrada, a gente tem papel também nosso na sociedade, né? Como é que a gente trata da melhor forma aí dentro dessa dinâmica. Puxa, mas que momento que a gente está vivendo, né? Que coisa diferente. Pelo menos eu não tinha passado por nada nem similar. Tudo bem, a Bolsa teve momentos ruins aí, falando só do âmbito financeiro, mas em termos de sensação, dentro de cada um, quando você conversa com as pessoas, eu acho que a gente não viveu nada nem parecido. Mas tem aparecido coisas boas. Eu acho que as pessoas estão tirando de dentro delas, apesar do pânico instaurado, muito pela mídia, eu acho que o que está saindo das pessoas é mais coisa boa do que coisa ruim. Isso é bom. As pessoas estão mais desarmadas, eu acho. Você sabe que eu sou um otimista por natureza. E se tem um prisma muito positivo que eu enxergo dessa dinâmica toda, é que talvez aqui na cultura latina, a gente está muito acostumado a fazer um trabalho muito presencial, a gente precisa ver as pessoas. Eu acredito que uma situação como essa força a gente a evoluir como sociedade, aprender a trabalhar melhor de maneira remota. E trabalhar remoto é dar autonomia para as pessoas, deixar claro o papel de cada um, é ter uma evolução como gestão. Então, particularmente, eu acredito que para o ambiente de trabalho possa ser muito positivo o que a gente está passando, né? Para que também eu entendo que num momento muito difícil você faz muito esforço para um resultado talvez menor. Mas se você mantém essa performance quando o mercado volta, você joga fora a mochila de 30 quilos, né? Que você está pesando nas costas hoje, e aí você vai Verdade. correr muito mais rápido. Poxa, é exatamente isso, exatamente isso. Bom, primeiro, Basália, muito obrigado pelo teu tempo de falar aqui com a gente. Sabe que esse quadro MBA Fora de Hora, a gente começou a fazer há mais ou menos umas 3, 4 semanas, com um simples objetivo de pegar pessoas que tenham o que dizer, que minimamente já traçaram um caminho, que já colheram seus resultados, agradáveis, desagradáveis, e que isso possa ser passado para as pessoas de forma gratuita. Eu acho que a internet nos agraciou com essa possibilidade de dar voz e atingir ouvidos que antes a gente não conseguia fazer. Se a gente tem a capacidade de juntar pessoas boas, que minimamente sejam capazes de dedicar um pouco do seu tempo para passar para os outros aquilo que já fez na vida, eu acho que a gente palmilha um pouco mais a estrada ou deixa um pouco mais pavimentada a estrada de quem está vindo aí um pouco mais atrás. E o nosso objetivo é simplesmente disseminar conhecimento, contar histórias. Então, você é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, não só profissional, não só por tudo que você conquistou aí na carreira, mas eu te considero um cara de coração aberto, um cara família, um cara de fácil lida, um cara gentil. Então, meu muito obrigado pelo tempo. Acho que todos aqui agradecem muito. Poxa, Álvaro, eu que agradeço, né? Não só aí parabenizando pela iniciativa, mas feliz pelo convite fazer parte desse grupo aí tão seleto aí. Fico muito feliz. E o que você fala sobre compartilhar conhecimento, poxa, eu concordo em gênero, número e grau, e principalmente quando a gente fala de carreira e liderança, eu acredito que a gente falha em não só em não treinar as pessoas, seja na faculdade, em pós-graduação, em cursos, para preparar as pessoas para esse tema, como principalmente as pessoas tendo que aprender somente no dia a dia, na relação, você não acumula conhecimento, né? A analogia que eu sempre faço, por exemplo, é o conhecimento na matemática. Poxa, existe uma evolução de geração para geração, que cada geração que chega pega o conhecimento acumulado e evolui para um próximo estágio. E parece que carreira e liderança está todo mundo sempre começando do zero, né? Então agora, nessa oportunidade, se a gente pode disseminar conhecimento, todo mundo parte talvez do estágio um pouquinho mais avançado, desenvolve um pouco mais e que deixe para a próxima geração aí mais conhecimento para ser evoluído depois. Perfeito. Basália, se a gente puder começar por carreira, o quão planejado foi a sua carreira?
Pô, quem me conhece sabe que eu sou o exemplo de quem não soube planejar a carreira, né, Álvaro? Eu É. sou formado em. Ó, bom, eu fiz meu ensino médio em processamento de dados no METEC, fiz faculdade de análise de sistemas e depois fiz uma pós-graduação de análise orientada a objetos. Olha só quanta coisa que eu uso como headhunter, né? E é o que eu costumo dizer, né? A carreira, se antigamente o plano era como o antigo Garmin, né? Que não importa o que acontecesse, era um plano fixo. Hoje a carreira é muito mais um Waze, né? Que você vai ouvir recalculando algumas vezes. Muitas vezes vai entrar numa fria, outras vezes vai descobrir novos caminhos, mas principalmente você está aberto para as possibilidades, né? Hoje, menos da metade das pessoas que eu entrevisto em cargos de liderança ou pessoas que fizeram uma história acabaram continuando trabalhando na área ao qual se formaram, né? Então, está cada vez mais comum você ter uma formação e encontrar outros caminhos, até porque a gente toma decisões muito cedo sobre carreira, né? Então, com Muito. 20 anos de idade, e depois as pessoas acabam trabalhando na área onde tiveram a oportunidade de fazer um estágio e dali continuaram. Então, sem olhar o cardápio, fica muito difícil você ter certeza que você fez a melhor escolha. Sem dúvida alguma, até porque as pessoas também estão vivendo mais, estão trabalhando mais, ainda mais velhas, então acho que tem bastante mudança, que é natural. Você botar um menino de 16, 17 anos ou uma moça para ter que definir aquilo que ela vai ser, como antigamente os nossos pais fizeram com a gente, hoje em dia isso é bem, bem diferente, né? Sem dúvida, né? E a gente lembrar que as carreiras, né, com a evolução, o futuro do trabalho, elas tendem a durar muito menos tempo do que antigamente, né? Então, é estimado que se o ser humano agora, com a evolução da tecnologia na área da saúde, vai viver pelo menos 100 anos de vida útil, ele tende a ter pelo menos de 4 a 6 carreiras ao longo da vida. Então, a capacidade de você estar aberto, de você aprender o novo, vai ser fundamental para que você não só mantenha a sua empregabilidade, mas que você possa extrair ao máximo dos seus interesses, das suas necessidades, da onde você quer direcionar aí o impacto que você vai causar, seja na sociedade ou para o teu desenvolvimento. Basália, vou começar com você desde o iniciozinho de carreira. Vai. Não vou voltar até a pergunta que a sua tia fazia, o que você quer ser quando crescer, mas vamos supor que um rapaz, uma moça hoje no meio do ensino médio, não tem ideia do que fazer e chega para você e fala assim, Basália, por onde eu começo aqui para saber que caminho que eu devo trilhar para a minha vida? Como é que você responde um cara desse? Normalmente eu costumo responder com os basics que a gente fala na área de marketing, né? Que é do ponto de vista de posicionamento de produto. Porque quer queira, quer não, a gente é um produto perante ao mercado, seja como um empreendedor, seja como um funcionário. E o primeiro aspecto é você fazer uma leitura do mercado, das possibilidades do cenário. Então, eu sempre recomendo que quando você está perdido, e é super comum estar perdido, e não só no início, mas depois, talvez, ao longo da sua carreira, você vai se sentir perdido, e eu acho que só se sente perdido quem tem dúvidas e está buscando conhecimento, então eu acho isso um aspecto super positivo. Mas eu recomendo que você fale com o maior número de profissionais e tenha estruturado pelo menos umas 5 ou 6 perguntas que você vai fazer para todos eles. Perguntando não só o que esses profissionais fazem, o que eles se motivam no dia a dia, o que frustra esses profissionais, como que eles se mantêm atualizados, qual é o impacto que ele cria para o mercado, e a partir daí começa a tabular essas respostas para que você tenha um mapa do mercado e entenda o que é necessário para você ter sucesso, para você conseguir desempenhar bem aquela função. A partir do momento que você mapeou o terreno, depois você começa a mapear, fazer um processo do teu autoconhecimento, de avaliar o que você se identifica mais ou menos, o que você vai buscar se desenvolver para chegar nos aspectos que são necessários, e a partir daí você tem um plano claro de aonde você quer chegar. Lembrando sempre que a história de cada pessoa, ela pode, sem dúvida nenhuma, servir para te inspirar bastante, mas cada um tem uma história, cada um tem uma realidade, cada um tem um contexto, então acho que tem um cuidado também de você se inspirar, mas não querer copiar a história de alguém, porque certamente você vai ter aí a sua realidade. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente falou, a gente anunciou que a gente ia dar uma mentoria para a turma aqui, né, ao longo. Então, vou deixar isso para 5 minutos finais da live. E se a gente puder deixar uma pergunta lá para o final também,
que eu queria conversar de como se comportar numa entrevista de trabalho, mas vamos deixar esses dois temas lá pro fim, para quem tiver aguentado nós dois até o fim dessa live, pelo menos a gente dá um prêmio melhor do que as duas nossas caras aqui, vai. O dia que você teve aqui dando uma aula aqui no Bootcamp do Além da Facul, você colocou uma frase bastante impactante na TV, que é que 91% das pessoas, não sei se a porcentagem está correta, estou pegando de cabeça, são contratadas pelos aspectos técnicos e são demitidas ou deixam o emprego pelos aspectos comportamentais. É isso mesmo que eu falei, não? 91%, conforme a gente vai acompanhando nas pesquisas, varia muito pouco, de 89% a 92%, mas o grande aspecto é que você continua contratando as pessoas pela formação, pela experiência, pelos projetos que ela atuou, por eventuais certificações, e depois acaba demitindo essa pessoa por falta de atitude, porque não trabalha em equipe, porque não tem colaboração ou porque fica de mimimi. E o mais interessante é que toda vez que eu trago essa estatística, sempre me remete, cada pessoa que está ouvindo, eu tenho certeza que começa a lembrar de nome, sobrenome e RG de pessoas que trabalharam juntos, né? Ou que ainda trabalham, né? Porque no final do dia, né? A gente está falando de soft skills tem um grande desafio que, além de não ser ensinado, né, nas faculdades tradicionais, nos cursos tradicionais, e aí entra um ponto onde eu sou fanzaço aí do projeto da Link, de ajudar no desenvolvimento das pessoas em soft skills, a referência que você traz é uma referência de casa, da sua criação, não só do teu perfil pessoal, mas do que os seus pais, o meio que você viveu, a sua família, os seus amigos entendiam que era certo e que era errado. E a partir do momento que você cria aquelas verdades, muitas vezes é onde você não percebe quando você está esbarrando no ambiente, né, incomodando as pessoas. E soft skills, por que soft skills é tão fundamental nos dias de hoje? Porque antigamente, quando você tinha as empresas super pequenas, até 500 anos atrás, todo mundo era responsável por fazer tudo. A partir do momento que você teve a evolução, né, dos meios de transporte, você conseguiu aumentar o mercado que as empresas atuavam, elas ganharam um corpo gigantesco e para que elas funcionassem bem, você precisou quebrar por funções. À medida que cada um é responsável por uma parte do trabalho, para que esses trabalhos se encaixem, as pessoas precisam se relacionar. Logo, Perfeito. sem soft skills, você não consegue criar uma boa relação, né, para que o processo efetivamente flua do trabalho. Então, daí a importância de soft skills aí para você crescer na sua carreira. Vou quebrar em duas subperguntas, então. Como é que eu melhoro meus soft skills? Eu, do lado que quero melhorar aspectos comportamentais meus, e do lado de quem está contratando, como é que eu consigo avaliar isso num processo de seleção a fim de minimizar essa porcentagem tão alta e ter que tomar conta de um problema a posteriori? Eu acho que para o profissional, acho que tudo começa com um autoconhecimento, né, com a autoleitura, autopercepção. Então, não desperdice nenhum feedback que você receber. Busque, na verdade, os feedbacks. Eu costumo dizer que todo feedback ele é um presente, então você deveria agradecer, né? Ruim é quando você para de receber feedback, porque aí quer dizer que a pessoa desistiu de você, e aí vale para namoro e casamento, né? Se parou de receber feedback, se preocupa. E eu costumo dizer que para você desenvolver qualquer habilidade, principalmente quando você fala de soft skills, metade do caminho é você ter consciência e querer desenvolver, né? A outra metade depois é você buscar as ferramentas, que invariavelmente vai partir de você sair da sua zona de conforto e se expor realmente ao novo, ao diferente. E para as empresas, acho que eu sempre acreditei num tripé quando a gente fala de recrutamento, é que você fazer uma boa entrevista com boas perguntas, você eventualmente utilizar algum teste comportamental que traga indícios, né, do perfil desse profissional e depois você tirar referências, né? Porque o ser humano ele tende a repetir comportamentos. Então, a não ser que ele passa depois para um grande trauma, um processo de desenvolvimento, senão ele vai repetir. Se ele era encrenqueiro na empresa anterior, ele tende a ser encrenqueiro na sua empresa, né? Da mesma forma, se ele tinha atitude na outra empresa, ele tende a ter atitude na tua. E aí eu costumo dizer que nenhuma desses três pilares, seja a entrevista, um teste
ou a referência ele deveria ser analisado de forma isolada, e sim à medida que você vai buscando indícios em um determinado pilar e vai buscando validações nos outros pilares para que você forme efetivamente a opinião desse profissional. O Vabo está comentando aqui, pedir referência. A gente brincou, acho que a última vez que a gente almoçou junto, a importância disso e o quanto as pessoas esquecem disso na contratação de um profissional. Como é que você pede referência, Basílio? O que são bons modos de pedir uma referência? Para não bater no amigo do cara, naquela que ela deu, ou no cara que vai só falar aquilo que você quer ouvir? Eu acho que o primeiro ponto, né? Eu brinco que já há mais de uma década como headhunter, até hoje eu não conheci ninguém que passa a referência que vai falar mal, né? É que nem, Também não. é que nem currículo, só tem coisa boa, né? Igual lápide de cemitério, né? Nunca você vai ver escrito aqui morreu um sacana devendo pro cunhado que batia na Esse esposa. safado. Só tem exemplos bons, né? E aí, o grande aspecto da importância, eu sempre costumo dizer, né? Quem aqui tem filhos e já teve que contratar uma babá, alguém para cuidar do seu filho, eu tenho certeza que não contratou alguém sem tirar referências, né? Então, é um Perfeito. que deveria servir para a sua empresa. E a partir daí, você saber fazer boas perguntas para as pessoas. Então, eu sempre costumo dizer, na hora que eu peço referência para alguém, vem aquele discurso bonitinho, eu normalmente volto, olha, mas nós dois sabemos que não existe ser humano perfeito. Então, no que ele poderia se desenvolver? No que ele poderia atuar melhor, né? Então, você fazer perguntas investigativas para extrair aonde que o profissional tem pontos de desenvolvimento e, claro, também as fortalezas, mas é daí também aonde eu vejo que faz toda a diferença, Álvaro, é o networking que você cria. Porque uma coisa é você tirar referência com alguém que você não conhece. Agora, se um amigo seu trabalhou com essa pessoa, ou um amigo de um amigo, a tendência desse cara te contar a realidade é muito maior. Até porque aqui na América Latina a gente tende a ter um cuidado extremo em falar uma referência negativa, a gente não quer complicar a vida da pessoa, então o networking é fundamental. Depois você também buscar, liga para o RH da empresa, né? Claro, se a pessoa não está trabalhando mais lá, pede para falar com o RH, ou pede para falar com o gestor dessa pessoa também. E aí você vai pegando um pouco de indícios para formar a tua opinião, né? Quando você pega muita gente se omitindo, não, prefiro não falar, ou se não dá aquela resposta meio blasé, aí começa a te levantar aí alguns indícios que talvez você deva se preocupar e avaliar melhor aí alguns aspectos. Ou silêncio em relação à pessoa, que também às vezes fala mais alto do que qualquer coisa contra, né? Né? O silêncio fala muito mais que muitas palavras em muitas situações. É verdade, é verdade. Ô, Basália, estou pulando de assunto em assunto aqui porque o tempo é curto, não vou bem straight to the point, que eu acho que ajuda muito a turma, tá? Currículo. A gente recebe aqui todos os dias uma pergunta no seguinte sentido: você pode dar uma olhada no meu currículo? O pessoal manda aqui para a gente, para além da facul. Ou como é que eu posso fazer um currículo diferente para me destacar? O que deve efetivamente conter no currículo de uma pessoa e como é que ela pode fazer alguma coisa para ser vista de forma diferente no meio daquela massa que o recrutador recebe de papel ou de e-mail, que seja. Como é que existe algo que ele possa passar à frente? Eu acho que o primeiro Estou aspecto. extinguindo o lado do network, o lado da indicação. O cara que está atrás mesmo buscando, o cara preencheu lá, deu um upload do currículo. Vamos lembrar primeiro qual é o objetivo do currículo, né? O currículo é chamar a atenção de alguém para que você consiga uma entrevista, seja por telefone ou presencial. Então, acho que a gente parte desse Posso fazer princípio. um parênteses aqui? Claro. Você falou a coisa, a moçada aqui do escritório, eles falam assim: o Tinder só serve para pegar o WhatsApp. Porque depois que pegou o WhatsApp, aí é outra conversa. Nós estamos velhos para isso e a gente já é carta fora do baralho. Mas é a mesma referência. Não, mas na minha época tinha o ICQ, que não era muito diferente, né? Para quem tem mais idade, lembra do ICQ, né? Do MSN, É há verdade. tantos anos atrás, ou do Mirk, né? Para quem tinha É. mais idade ainda. O duro é que o Mirk e a Mandic não tinha muita gente, né? É verdade, né? Só tinha gente que era um pouco mais nerd. É verdade.
E aí, dentro dessa linha, Álvaro, acho que o grande ponto, se você pensar que o que você quer justamente é ter alguém olhando para você e querendo conversar contigo, primeiro, não pode ter crise de identidade, né? Você tem que definir um posicionamento, escrever o teu currículo pensando naquele posicionamento. O maior erro que você pode cometer é escrever um currículo que você queira ser chamado para todas as posições em todas as empresas, né? E aí, como qualquer produto que você quer posicionar para todos os mercados, você acaba não posicionando para nenhum, né? Então, definindo o que eu quero, que tipo de empresa, porque a partir daí você começa a se colocar dentro do olhar daquela empresa, dentro do olhar daquele executivo, o que chama a atenção, né? Que tipo de realização que você teve, que a partir daí você possa colocar. Eu sempre costumo colocar também que você escreva o seu currículo no método STAR. Não vai dar para colocar muito detalhe aqui, mas depois pedir para as pessoas pesquisarem no Google, o STAR lá que você pega situação, ação, resultado, né? Tem toda uma metodologia das letras lá. E se você quiser adicionar uma outra letra no Isso é final, muito legal. Dado que fica no final. Então, assim, você já escreve pensando como que você constrói o storytelling do que te pediram para fazer, o que você fez, que resultado que você entregou e como que você aprende. Então, isso daí também é um ponto aí que faz todo sentido. E a partir daí também, sem encher linguiça, né? No final do dia. Certo. Assim, de 1 a 2 páginas, normalmente, é mais do que suficiente para você colocar as suas experiências. E o mundo ideal, assim, o Vabo acabou de dar o spoiler aqui e está me ajudando, mas se você pudesse ter um currículo personalizado para cada empresa, para cada vaga que você quer, esse seria o mundo ideal, né? Porque é quase como você fazendo o teu pitch de maneira escrita para quem você gostaria que te recebesse. Um vídeo espontâneo, você acha boa ideia? Eu acho só... A pessoa não pediu o vídeo, você vai encaminhar um currículo por e-mail. É bom mandar um vídeo junto ou não? Então, qual é o cuidado que você tem que ter? Entender qual é a cultura dessa empresa, se é uma empresa um pouco mais moderna ou não, e o perfil da pessoa que vai receber. Porque quais são os cuidados que você deveria ter? Primeiro, está cheio de empresa com aquelas regras de TI que o vídeo já bloqueia o teu e-mail, que já cai no spam, e aí você já também já fica fora do baralho. Segundo, que tem gente que já não gosta efetivamente de ainda ver vídeo, ainda tem um modelo de cabeça muito antigo. Agora, por outro lado, tem as empresas que têm já uma cultura um pouco mais moderna, que é aí onde você vai se diferenciar. Então, na prática, assim, tenta olhar um pouquinho mais, buscar mais informação da empresa, o que você pode ter para mostrar que você está alinhado à cultura da empresa, então seja um pouquinho mais quadrada só no currículo, no método do vídeo também, ou até uma apresentação, um case, dependendo da empresa. Agora eu vou passar aí para o seu lado e colocar um ponto aqui do lado de quem recrutou muita gente, aqui direto. Não dá para sentar na frente de um entrevistador sem conhecer a empresa que você está indo. Você vai passar vergonha necessariamente, não é isso? Precisa conhecer produto, serviço, mercado, financeiro, a posição daquela vaga, conhecer a empresa que você está indo sentar, indo entrevistar. É o mínimo que uma pessoa pode fazer, porque senão vai ficar para trás ou pior, vai passar uma vergonha danada. Fundamental, fundamental. Não só é fundamental, como mostra até um passo antes, que é uma questão de respeito. Poxa, essa pessoa está abrindo um espaço na agenda dela para te receber, eventualmente te avaliar para fazer uma contratação. O mínimo esperado, né, demonstrando o interesse que você faça essa lição de casa. Lembrando que mesmo que você não for contratado, olha só o aprendizado que você leva de ter estudado sobre a empresa, conversado com um executivo que pode te dar mais detalhes. Então, isso no mínimo abre a sua cabeça também e leva para um próximo patamar. Eu me lembro da última vez que você me convidou para aquele evento da Michael Page, bastante grande ali na Tomi Otaki, que eu te encontrei lá, que era The Future of Work, né? Um baita evento legal. Nossa, como eu aprendi aquele dia. Eu fiquei pouco tempo lá, mas no tempo que eu fiquei, acho que eu fiquei 1 hora, 1 hora e pouquinho, mas como eu aprendi, que bela aula e pessoas muito legais foram falar. E essa é uma dúvida que principalmente os pais expressam, e as pessoas, você deve receber muito isso aí pelo Instagram também. A pergunta ela é mais rasa, né, das pessoas. É assim, quais profissões vão desaparecer? Quais profissões são profissões do futuro? Mas o que se atentar exatamente, Basália?
A gente sabe que muita coisa vai sumir, muita coisa vai virar máquina, muita coisa ainda tem, vai precisar do ser humano idealizando por trás, tendo relações interpessoais por trás. Como se preparar, até onde a gente consegue enxergar, claro, mas para os próximos 10, 20 anos em termos de carreira? Como é que vocês orientam as pessoas nesse sentido? Olha, Álvaro, eu costumo sempre começar essa resposta falando do paradoxo de Moravec, né? Que eu sou bastante fã e eu acho que explica bastante. O que é o paradoxo de Moravec? Ele veio para mostrar para a gente que até então o que a gente achava que era difícil se tornou fácil e o que a gente achava que era fácil se tornou difícil. Então, deixa eu trazer exemplos. Até então, a gente achou que era difícil lidar com um grande volume de dados ou fazer contas super complexas. Aí chega a computação quântica e aí você insere as informações no computador e em fração de segundos ela é processada. Então, o que era difícil se tornou fácil. E até então a gente achava que era fácil o quê? Criar empatia, relações de confiança, você entender o outro. E aí, até hoje, nenhuma tecnologia foi capaz de executar isso. Então, o que era fácil se tornou difícil. E eu acho que isso dá pistas muito importantes do que são as profissões do futuro, né? O que é o ser humano, né? O que é você ter a posição como humano onde as máquinas não conseguem desempenhar. Então, muita gente é super pessimista sobre o futuro do trabalho. Eu, particularmente, sou muito otimista porque eu acho que a tecnologia ela vem justamente para resgatar o que é ser um humano, né? Que são as atividades que, efetivamente, a gente tem capacidade cognitiva e que a gente pode se motivar, que a gente possa criar um grande impacto e deixar as atividades que são repetitivas só do ponto de vista de processamento para que uma máquina faça. E uma outra pergunta que eu sempre recebo, Álvaro, principalmente de quem tem filhos, assim, como é que eu posso orientar o meu filho, né, a fazer, a ir para uma carreira do futuro? O que eu falo para ele? E aí eu costumo ser bastante provocativo com os pais, dizendo que hoje, talvez o que mais possa atrapalhar um garoto, né, para ele buscar uma nova carreira, são os pais. Porque, cara, teu filho pode ter certeza que ele já está conectado, ele já nasceu já numa nova dinâmica, ele está aprendendo muito rápido. E talvez você, por vir com conhecimento antigo, com paradoxos antigos, com visões antigas, você vai querer encaixar toda essa visão antiga nessa modernidade. Então, assim, minha primeira recomendação, se você quer preparar o seu filho para o futuro, esteja antenado, esteja atualizado, entenda efetivamente o que está acontecendo no mundo, porque senão, primeiro que você vai começar a atrapalhar, né? E aí, a partir daí, claro, tem muita coisa de valores, que é esperado. Isso daí não muda, né? Só vamos tomar cuidado aqui para dividir, porque tem muita coisa que é colocado para a nova geração que é muito importante. E aí, a partir daí, você também lembrar que muitas vezes o que mais nos atrapalha, né, do novo é o conhecimento antigo. Há 15 anos atrás, quando eu falei para minha família que eu ia ser um headhunter, era quase como contar hoje que você vai ser um youtuber, né? Pô, headhunter, como assim? Então, então, acho que essa dinâmica de estar aberto para o novo é fundamental. Você sabe que eu tenho um grande amigo e ele fala, se tivesse que ensinar uma coisa para o teu filho, ensina respeito. Porque tem tanta coisa aí dentro que se ele entender o que é isso, ele já vai se dar bem na vida. E eu tenho um outro amigo que ele fala o seguinte, interessante em relação a isso. Ele fala, como é que faz para você ensinar ao teu filho que o mundo não é as mil maravilhas que ele pensa que e ao mesmo tempo ele precisa ser um homem de bem? Ele dizia o seguinte, Basali, ele falava assim, fala para o teu filho que quando ele prometer alguma coisa para alguém, para ele cumprir. E quando alguém prometesse alguma coisa para ele não acreditar. Porque aí, independente do meio, pelo menos você não vira uma ovelha no meio de lobo, você entende como as coisas funcionam, mas você tem tua palavra, cara. Você precisa cumprir aquilo que você se propôs a fazer. Isso tudo não deixa de ser aí o que a turma chama de soft skills. Mas é gozado. A gente que tem filho, a gente começa a pôr atenção, porque, querendo ou não, Basália, ninguém orienta com tanto amor alguém do que um pai orienta um filho. Você não vai acertar 100% das vezes, mas tudo aquilo que sai da gente em direção a eles, realmente você quer deixar tudo aquilo de bom para ele ser alguém.
alguém mesmo, alguém feliz, né? Acima de tudo. Bem na carreira, mas feliz. Mas esse é um tema que dá para falar horas, né? Não, e você sabe que esse é um ponto interessante. Eu vou citar aqui uma empresa, não é uma informação oficial, então eu vou até tomar cuidado aqui. Mas eu estava conversando com uma pessoa que tem um cargo muito alto no Google, lá no Vale do Silício, e a gente estava falando um pouquinho sobre características que fazem uma pessoa ter sucesso. E eles fizeram um estudo com as pessoas do Google que cresceram rápido, que tiveram um bom posicionamento. Eles acabaram identificando que não eram pessoas que fizeram uma formação top, tipo Ivy League, ou que passaram por empresas top. A única característica que era quase uma intersecção entre todos que tiveram sucesso na carreira é que todos tiveram uma infância dura, no sentido de ter que batalhar pelas coisas, de ter que realmente conquistar. Isso não tem a ver com ter pouco dinheiro ou muito dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa pode ter pouco dinheiro e teve uma vida já mais fácil ali, onde foi criado com, vamos colocar, com muito mais facilidades, e muitas vezes você vem numa família que tem dinheiro, mas você mostrou o valor, deixou ali, Claro. umas coisas mais duras. Então, assim, a intersecção da pessoa de sucesso é quem teve uma infância onde, cara, tudo foi muito ralado, muito conquistado, muito negociado para efetivamente mostrar o valor das coisas. Então, muito legal, importantíssimo. Pergunta direta na lata. Como que eu peço aumento para o meu chefe, Basaglia? Eu acho que mais do que pedir aumento é você entender o momento certo de você pedir aumento. Fundamental. Então, acho que assim, começa primeiro você entendendo assim, qual que é a força que você tá, né? Pedir, você pode pedir. Agora, acho que vale um pouco de cálculo de probabilidade de você conseguir ou não, né? Que eu vou colocar aqui alguns pilares, né? Acho que o primeiro dele é entender assim, do que está sendo pedido para você, você está entregando? E está entregando dentro do que é pedido ou acima da média? Segundo, Certo. dos comportamentos esperados pela empresa, você está no DNA que a empresa entende que é o DNA certo, né? Você é exemplo para as demais pessoas. Terceiro, a empresa está passando por um momento mais difícil ou está no momento ok? E quarto, a gente não esquecer que tem um cara com a caneta que vai dizer sim ou não, que é um ser humano. Você pegar ele o dia que ele brigou com a esposa ou com o marido, e ele está num dia ruim, ele tende a talvez não estar tão predisposto. Então, acho que assim, é uma combinação de fatores aonde eu buscaria um dia, de maneira estruturada, você levar, começar primeiro dizendo das suas entregas, de como você está fazendo o seu trabalho de maneira adequada e que você entende que você merece um ajuste de remuneração, que você entenda efetivamente. E se por acaso for uma negativa, né, que você receba, entende o que está faltando. Tá faltando eu entregar mais para receber um aumento, ou se não, poxa, aumentos estão congelados, ou essa pessoa não tem a caneta para te dar o aumento. Entenda o racional que está por trás e tenta ir para uma conversa aberta, escutando também o que você vai receber, e a partir daí você consegue saber como você extrai o máximo dessa situação. Como é que você vê a relação, a remuneração fixa versus variável, Basaglia? Claro que depende do tipo de indústria e até de hierarquia na liderança. Você tem visto que as empresas têm caminhado mais para o quesito meritocracia, para o quesito colocar mais tinta no variável do que no fixo como um todo? Ou isso ainda é muito do mercado financeiro, muito de consultoria? Como é que está essa movimentação? Álvaro, excelente pergunta. Daria para uma live só disso, porque realmente tem muitas teorias divergentes sobre o que fazer ou não. Acho que ela começa até, se a gente quiser estudar o fundamento disso, né, as teorias de Milgram, né, daquele economista que deve ganhar agora o prêmio Nobel, que ele diz, né, quando você fala, né, da teoria do agente, o principal, né, o principal é o dono da empresa, o agente é quem representa ele, que pode ser o CEO ou o diretor. Quem fica com o risco normalmente é o principal, que é o dono da empresa, e o agente tem um risco menor. Aí você fala assim, não, eu estou no risco da empresa. Não, você estaria no mesmo risco do empreendedor se você topasse 100% do variável. Como você não Claro. topa, então você não tem o mesmo risco. Então começa nesse primeiro alinhamento. A partir daí, o que acaba acontecendo é que hoje existe uma discussão o quanto que você deixa aberto o variável para as pessoas, mas não estabelece os critérios corretos
podem acontecer o que a gente viu na crise do subprime, né? Das pessoas levando bancos à falência, mas colocando seus bônus na altura, porque de acordo com os resultados que estavam sendo entregues, eles alavancaram bônus. E eu acho que um outro ponto importante também de ser colocado, Álvaro, vamos colocar, o incentivo, ele direciona comportamento. Então, o que você colocar de meta, o que você colocar de acelerador, pode ter certeza que você vai fazer com que as pessoas tragam seus instintos mais primitivos para atingir aquele objetivo. Então, eu sempre digo, né? É igual quando aquele gerente de banco lá dá a meta para um funcionário que ele tem que bater meta de venda de seguro. Só que ele não trava o funcionário dele cancelar um seguro que já está vigente e fazer com o mesmo cliente um novo seguro. Isso daí, fazer um novo seguro dessa forma, bate a meta. Então, quem aqui já não recebeu uma ligação do gerente do banco? Olha, posso cancelar o teu seguro e fazer o mesmo seguro, igualzinho, no mesmo valor, só para você ajudar a eu bater a meta? Então, esse é um exemplo, né, de incentivo, de desenho errado. E, mais uma vez, ele drive o comportamento pelo desenho errado. E aí, voltando para a sua pergunta, ainda não existe nada parecido com o mercado financeiro do ponto de vista variável. O que você tem é quando você pode ter diferente empresas de economia real no mercado tradicional, quando você tem um fundo de venture capital ou um fundo de private equity que você coloca um modelo de incentivo muito mais agressivo, quando você está prevendo uma recuperação da empresa, ou um M&A, ou um IPO, e aí você pega aquele board e divide parte do resultado com ele. Mas de maneira tradicional, você vai ter sempre bônus, na maior parte das vezes, aí muito mais conservadores na economia real. Agora um assunto um pouquinho mais técnico dentro desse assunto ainda de remuneração, mais importante, eu acho, é a questão de partnership, questão de stock option. Ou seja, em empresas que isso se faz possível, digamos assim, naturalmente, o cara que é um funcionário hoje, um colaborador, ele entende que cada vez mais aquilo passa a ser parte da vida dele. Se desse, ele gostaria de se tornar sócio daquela determinada empresa. E o mundo viveu durante os últimos 10, 15 anos uma proliferação, aí, até uma cultura muito, muito enfincada na Goldman Sachs, por exemplo, né, de partnership como um todo. Vou fazer uma pergunta simples em relação a isso, Basaglia. Que horas transformar um funcionário em sócio? Independente da quantia que ele vai ter da empresa, mas o que observar e qual o tempo? Você fala assim, puxa, esse cara aqui eu já não estou olhando mais numa relação eu dono, ele meu colaborador. Mas parece que esse cara aqui já tem uma cultura já de ombro a ombro. Que horas transformar esse cara em sócio? Acho que vale muito para pequeno e médio empresário isso. Acho que o primeiro aspecto, Álvaro, é só a gente lembrar que, infelizmente, aqui no Brasil, dada a complexidade da CLT, o modelo de partnership acabou virando um modelo paralelo para você pagar menos imposto, né? E aí você coloca gente aí como estatutário, como sócio, e aí você só está aumentando o problema, que é trazendo gente que não necessariamente tem um perfil, e depois isso vira uma armadilha. Então, muito cuidado aí quem segue esse caminho. Depois, eu acho que existe um outro aspecto de você primeiro entender assim, quem você quer ter como sócio, né? E aí eu particularmente acredito que existe um tripé, onde você começa pelos valores. Você já teve capacidade de avaliar quais são os valores dessa pessoa? Segundo, qual é a contribuição que ele traz para o negócio, né? É fundamental para você avaliar o tamanho que ele deveria ter ali. E o terceiro, alinhamento de objetivos de médio e longo prazo. Esse é um cara que quer estar com você, que quer construir com você. Então, acho que as três situações, e a partir daí você desenhar um modelo onde você traga esse cara para dentro, mas você coloca um vesting também alinhado ou à entrega ou a um tempo de permanência, para que você possa ir consolidando efetivamente o posicionamento dessa pessoa dentro, né? Lembrando que, né, poxa, Álvaro, você é um cara que diz muito sobre isso, partnership, qualquer pedaço que você dá da empresa, é o mais caro que você pode dar, né? Antes de você dar isso, você deveria estar dando dinheiro, cargo, tantas outras coisas que são... Eu diria até mais precioso, muito mais do que financeiro, é uma coisa mais preciosa que você tem, né?
Exato, muito mais precioso. Então, o cuidado que você tem que ter em relação a isso e principalmente as cláusulas de saída, né? Que sem citar nomes aqui, mas pô, você teve um caso emblemático de um cara aí que foi capa da Exame, que fez um IPO e virou bilionário aqui no Brasil, que não amarrou bem. E aí, na hora que as coisas, antes de começarem a explodir, todos os executivos venderam as suas opções, as suas ações. Você teve um executivo saindo milionário e esse bilionário aí perdendo a maior parte do patrimônio dele, né? Então, Pois essas é. amarrações são fundamentais. Basália, liderança. Uma pessoa nasce líder ou ela pode se tornar um líder? Porque é muito comum, vou fazer analogia lá com a criançada novamente. Quando eu chego lá no Pinheiros, eu olho no campo de futebol, uma moçada de 7, 10 anos de idade, você olha ali, tem 3 tipos de meninos, né? Tem um moleque que lida com a bola, que você fala, parece que esse moleque nasceu para jogar bola. Não é possível que ele aprendeu isso com alguém. Por outro lado, tem um moleque, coitadinho, que você fala, ele não leva o mínimo jeito com o assunto, né? Ele chama a bola de Era Vossa eu Excelência. 4 no campo, quando eu era mais novo. Ah, o Zé Olímpio, o presidente do Credit Suisse, ele falava que chama gente que não entendia de mercado, ele falava assim: esse cara chama a ação de Vossa Excelência. Ele não tem a mínima intimidade com o assunto, né? E você vê que o menino com a bola, você tem gente que chama a bola de Vossa Excelência, mas não tem a mínima intimidade. E você tem outros meninos que não estão. Vamos botar aí a regra do Pareto, você tem os 60% ali do meio tirando os extremos, numa distribuição normal, que são meninos que não passam vergonha, mas eles não são lá os primeiros a serem escolhidos, né? E que, se bem talhados, talvez possam chegar mais próximo dos bons. Essa analogia é válida com liderança e carreira? Ou seja, tem alguém que tem mais facilidade que o outro e os que não têm facilidade, dá para talhar? O primeiro que eu acredito que todo mundo pode se desenvolver como líder, desde que a pessoa queira e esteja disposta a mergulhar num desenvolvimento que ele é contínuo. Acho que o maior erro de liderança é achar que você aprende a ser líder como você aprende a tabuada. Ah, aprendi a tabuada até o do 9, agora eu já aprendi tudo que eu precisava para fazer conta de multiplicação, né? Então, liderança é um processo contínuo de desenvolvimento. E o que acaba acontecendo é que algumas pessoas, sim, sejam pela criação ou por aptidão, nascem com algumas habilidades ou chegam mais rápido num determinado estágio de habilidades que para um líder faz toda a diferença. Agora, particularmente, eu não acredito que alguém consegue nascer com todas as habilidades necessárias de um líder e aí é onde efetivamente pode morar o risco. Porque o que acontece? Muitas vezes você fala assim, pô, esse cara é um líder nato. Por quê? Porque é um cara que tem uma boa atitude, ele se impõe, ele tem uma boa comunicação. Agora, se esse cara não tem, por exemplo, uma boa organização, não sabe fazer uma definição de papéis, qual que é o risco? Ele achar que o que ele tem de comunicação, do somebody love, muitas vezes, ou vamos colocar, do carisma, ele vai querer resolver todos os problemas com esses componentes. E aí é o cara que normalmente entra numa reunião, não faz pauta, é o cara instintivo ali que vai querer perceber o que está acontecendo e das ações, e aí muitas vezes mais vai confundir o time do que ajudar. Então, eu acho que o grande aspecto é tomar cuidado para entender o que você tem de positivo, mas deixar ter muito bem mapeado o que pode te atrapalhar, o que você pode desenvolver, porque é o conjunto de ferramentas que faz um bom líder, né? A gente costuma dizer que Isso é legal. O que você vê de denominador comum? Não estou pegando o lado dos empreendedores agora, estou pegando da turma de C-level das companhias. O que é denominador comum entre esses líderes? Quais esses conjuntos de ferramentas que eles têm? Eu acho que o primeiro ponto é gostar de gente, cara. Pô, se Ah, você que não legal. gostar, se você não gostar de ouvir as pessoas, de entender o outro, de entender os cenários, de fazer aquele meio de campo para as coisas acontecerem, cara, dificilmente vai dar certo, né? E acho que segundo é você conseguir ter o cara também que sai da visão da árvore e vai para a visão da floresta. Porque no mundo, com tanta informação, com tanta distração, com tanta coisa Legal. para ser feita, é muito fácil você pegar ali o caminho ali no calor da emoção e o que é esperado do líder é que justamente puxa a pessoa para essa visão mais ampla. E a partir daí crie relações de confiança, né? No final do dia, né?
As pessoas vão esquecer o market share que você entregou, as pessoas vão esquecer as apresentações de resultado que você fez, mas elas não vão esquecer a forma como você tratou cada uma delas, como você ajudou cada uma delas no momento desafiador. E é isso que vai ser o seu capital para amanhã, a hora que você precisa do time contigo, de falar assim, pô, eu tô com você e a gente vai construir juntos. Puxa, muito legal. Nossa, Basília, como está passando rápido o tempo. Eu fiz uma pautinha aqui, não vou conseguir fazer metade do que eu queria perguntar para você. Mas vamos lá, deixa eu separar aqui algumas das mais importantes. Como é que você vê construção de networking? Isso é mais fácil para quem está num nível social mais alto ou para quem frequenta lugares onde isso é mais propício? Mas se alguém tiver que começar um networking do zero, como construir o networking e quais elementos levar em consideração para que tua rede de relacionamento se amplie cada vez mais? Tem aspectos práticos para isso que você usa ou orienta? Uma coisa que eu vejo, Álvaro, que as pessoas talvez erram, de colocar o peso do networking só na troca de favores. Né? Ah, então tá bom, eu tô sempre ajudando alguém para depois poder pedir. Pô, me parece um negócio meio mercantilizado e bastante artificial. Para mim, o Perfeito. networking começa na reputação com todo mundo que te conhece. Cara, os caras que estudaram com você, se perguntarem, pô, quem que é o Basaglia? Vão falar o quê? Cara, teus vizinhos vão falar o quê? Para mim, assim, é a forma, a história que você vai deixando por onde você passa, porque no final do dia, se perguntarem, vamos supor que eu sou um contador, se perguntarem para todos os meus amigos quem é o melhor contador, quantas pessoas vão falar o meu nome, né? Porque quando você pede a indicação do contador, para ficar nesse exemplo, você só não está pegando alguém técnico, você está pegando alguém de confiança, com integridade Perfeito. e todos os pontos. Então, para mim, o grande ponto é construir networking, é construir reputação. E a partir daí, depois você entender que a sua reputação é construída através de endosso, né? Quem são as pessoas que confiam no que você está falando, o que você faz, e na tua capacidade de criar impacto por onde você passa. Então, aquela pessoa que chega num almoço, chega num evento, chega numa reunião de família e está sempre disposto a contribuir e ajudar e a partir daí ser lembrado. Então, acho que essas combinações me agradam mais do que a mercantilização de favores. O cara tímido tem chance de fazer networking? Ele tem, só que talvez ele não vai ser o cara que ganha as pessoas na roda. Ele vai ganhar no individual, no tete-a-tete. E não tem nada de errado com isso, né? Perfeito. O grande aspecto é só entender qual é a natureza dele e a gente tomar cuidado, né? A diferença entre o tímido e o introspectivo. O introspectivo é o cara que evita o contato, né? O tímido é o cara que está procurando a hora certa de falar e a coisa certa a falar e ele perde a hora. E aí esse cara, ele deveria se expor um pouquinho mais, ficar menos esperando a hora certa. Então também esse se conhecer para poder continuar evoluindo. Dicas de homework, agora, de home office, agora que está todo mundo em quarentena. Pô, acho que, vamos lá, de bate-pronto aqui, algumas coisas que me vêm à cabeça. Primeiro, defina aonde é o seu ambiente de trabalho. Esse negócio de pegar o notebook e ficar rodando pela casa não me parece adequado. Cria o seu cockpit lá com carregador, com todas as informações. Mantenha o horário de trabalho. Poxa, continua acordando no horário que você acordava. Se troca para trabalhar de casa, né? Não vai trabalhar de pijama. Estabeleça os horários para você se alimentar. Procura sair do ambiente para você se alimentar. Cuidado com as informações confidenciais, se você está num lugar onde as pessoas podem passar. Combina com as pessoas que vão estar em casa, que você está trabalhando, que você precisa daquele cuidado também. E a partir daí, tenha também o cuidado de não perder a comunicação com as pessoas. Para de querer resolver tudo por WhatsApp e por e-mail. Puta, na dúvida, passa a mão no telefone ou faz uma videoconferência. O olho no olho, mesmo que virtual, ainda faz toda a diferença. Muito legal. Bom, temos 8 minutos aqui. Eu falei que a gente ia falar da mentoria e de entrevista. Eu acho que esse ponto a gente recebe aqui como ponto de dúvida, Basaglia, desde o início do Além da Facul, desde a época Além da GV, que é a seguinte situação. O sujeito mandou o currículo lá, preencheu no site e foi chamado para uma entrevista.
na Ambev. Ele está indo lá para uma entrevista pessoal, para uma vaga de trainee na Ambev. Como é que esse cara se prepara e como é que esse cara deve se comportar na hora da entrevista? O antes e o depois. O que dá para fazer na prática para ajudar esse cara a ter uma entrevista mais eficiente? Primeiro aspecto, se prepara para a entrevista procurando todas as informações que você pode da empresa. Depois procura referências sobre a empresa. Hoje você tem Glassdoor, Love Mondays, enfim, muita informação que você consegue pegar. Tenta entender o histórico das pessoas que cresceram na empresa, entra no LinkedIn, olha quem está em posições mais altas, há quanto tempo essa pessoa está na empresa, ela rodou de área ou não, ela veio de que tipo de formação. Então, isso começa a dar alguns insights. A partir do momento que você chega na empresa, começa a perceber tudo, desde a forma como as pessoas se vestem, como as pessoas falam uma com a outra, a velocidade que cada um está lidando com a informação, com as coisas que estão acontecendo. Então, é aquela questão de você ler o ambiente para, a partir daí, não só você usar isso só para você se moldar, mas principalmente para você entender se é isso que você quer para você, né? Porque o se moldar, se vai contra a sua natureza, depois ele tem um peso muito grande, que é você ter que se moldar todos os dias para algo que não é da sua natureza, né? E a partir do momento que você teve essa leitura, você tem um outro aspecto, que é você se conhecer para saber o que você pode oferecer com base no que você está lendo dentro do que a empresa precisa. Então, acho que é muito mais entender o framework do que aquela dicasinha, fala isso, fala A, fala B, fala C. Entende o framework da situação e, mais uma vez, mostra que você tem a visão da floresta, não da árvore, né? Pega realmente a visão de cima, do todo, faz perguntas inteligentes e, principalmente,